Meninos, bom dia, tudo bem? Como estão? Estamos aqui na nossa semana 5, né, de quarentena. E eu dando uma olhada no nosso cronograma, em todo o nosso semestre, né, em todo o andamento dele, fiquei pensando em como os temas a cada semana se encaixam mais com o momento de mundo que a gente está vivendo, né? Então, quando a gente... Nunca foi tão real a gente falar em epidemia de transição demográfica e epidemiológica. Nunca foi tão real falar de pandemia. Nunca foi tão real falar de eventos epidemiológicos, né? O ano passado, quando eu falava com os meninos de VET de 2019, nós estávamos no momento de dengue. No ano anterior, febre amarela. Então, sempre tem, coincidentemente, algum movimento, né? E esse ano, infelizmente, o movimento é muito maior em todos os sentidos, né? Então, espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? Como manda a lição de casa. Compartilho com vocês a minha preocupação em relação ao movimento da nossa cidade e região, que estão por conta própria saindo da quarentena, e eu já vejo comércios reabrindo e serviços funcionando. E isso me preocupa muito no sentido de que a nossa curva epidemiológica, que a previsão era que ela reduzisse, ela não vai ter essa redução se a gente não continuar fazendo a lição de casa. E pensando em Sorocaba e Votorantim, que são as cidades que eu mais transito, em várias noites dessa semana, a praça de eventos de Votorantim estava cheia de pessoas. Então, nós estamos tratando a questão, que é muito séria e mundial, com descrédito, né? E esse descrédito pode ter sérias consequências, né? Não só para quem desacredita, mas para toda a população, né? Enfim. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre transição demográfica e epidemiológica, tá bom? A propósito, acerca desses movimentos que a gente conhece como surto, endemia, pandemia, né? E epidemia. Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho da transição demográfica e epidemiológica, quais são os conceitos e o que é, como, né, ocorre a investigação de surtos, endemias, epidemias e pandemias, e compartilhar com vocês um boletim epidemiológico que traz para nós informações reais e oficiais de cada região ou de cada município, ok? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre transição demográfica. Então, meninos, quando a gente fala de transição demográfica, faz o retrato do estudo da população e de como ela se comporta ao longo dos anos. Então, como que a nossa população percorre ao longo dos anos no aspecto histórico e de construção social. Quando a gente fala de epidemiológica, a gente fala do estudo das doenças e de como elas acometem essa população. E qual é o impacto dessa transformação na sociedade. Com certeza, vocês daqui a alguns anos estarão vendo a história, né, da nossa transição epidemiológica importante depois dessa pandemia, né? Ontem publicaram um número de óbitos na Itália de quase 1.000 em 24 horas, gente. Não vai existir país que não vá reescrever a sua história epidemiológica depois dessa assolação toda pelo corona, né? Então, entendam a diferença, né? Quando a gente fala de demográfica, a gente vai detalhar mais para frente, a gente está falando do estudo da população. E quando a gente fala de transição epidemiológica, é o estudo propriamente da doença, certo? E a gente se baseia na história natural da doença, que a gente já discutiu nas semanas anteriores, né? Que eu espero que vocês
tenham conseguido entender, e caso não tenham, me sinalizem, ok? Se vocês escutarem algum barulhinho de fundo, é a minha bebê, tá bom? Então, ela tá aqui toda manhosa, querendo carinho e fica gemendinho, né, princesa? Bora lá. Então, essa imagem aqui eu acho que ela explica de uma maneira bem bacana e bem comparativa, né, entre os dois contextos da transição demográfica e da epidemiológica. Então, quando a gente fala da demográfica, a gente fala aqui de um contexto de urbanização, então me permitam retroceder um pouquinho na história, quando a gente fala e a gente já falou disso em sala de aula, né, quando a gente teve o grande boom da Revolução Industrial, onde as pessoas saíram das suas casas na zona rural, vieram para a cidade para fazer aí a mão de obra dessas indústrias, e aí a gente teve uma importante transição demográfica quando eu tenho grande parte da população que sai da zona rural e vem para a zona urbana, né? Isso em detrimento à industrialização, e aí, consequentemente, a gente tem uma maior renda dessa população, né? Não necessariamente com qualidade de vida, mas você tem, consequentemente, maior renda, né? Porque você produz mais, a indústria produz mais, a indústria vende mais, a indústria rende mais, né? Não necessariamente essa maior renda é para o trabalhador, mas existe um maior movimento do capital, certo? A educação, consequentemente, né? Porque as pessoas na zona rural até então não tinham acesso à educação de uma maneira completa, então elas migrando para os grandes centros, têm acesso, né, à educação e, sem dúvida nenhuma, a tecnologia, né, que proporciona o atendimento a todas as pessoas, tanto em relação à saúde quanto em relação às próprias relações com a indústria, né? E aí cabe lembrar dos tipos de tecnologia que a gente tem, né? Tecnologia leve dura e tecnologia dura, ok? E aí a gente também tem dentro da transição demográfica o declínio da mortalidade, né? Quando a gente pensa que por muito tempo a gente conseguiu deter o controle das doenças infecciosas, né? E não só das infecciosas, mas também das infecto-contagiosas. Quando a gente pensa no HIV, quando a gente teve o grande boom na década de 80, né? Onde a gente não sabia como essa doença se comportava e a gente foi aprendendo qual era meio de transmissão e a gente foi desenvolvendo tecnologia para poder evitar esse tipo de transmissão, o que não acompanhou a conscientização das pessoas que ainda hoje, em pleno ano de 2020, a gente tem a população que não se previne em relações sexuais com pessoas desconhecidas, né? Confiando no bonitinho, confiando no limpinho, né? Então entendam, a gente tem, por um lado, toda uma tecnologia avançando e, por outro lado, uma conscientização em declínio, onde as pessoas perderam os medos. E claramente a gente tem esse descomprometimento com a saúde, gente, com o retorno da sífilis, que já também foi uma discussão em sala de aula, né? Sífilis é uma doença infecto-contagiosa que está em alta, né? A gente não pode achar que porque o coronavírus está no momento pandêmico, a gente pode esquecer de todas as outras, né? Então, a gente tem a sífilis aí encabeçando o cenário das doenças infecto-contagiosas, comprometendo em grande massa jovens, adolescentes e adultos, certo? Então, a gente tem, mas de uma certa maneira, a gente percorre aí um declínio, e todo esse declínio por conta de todas as ações de prevenção e promoção e também das vacinações, né, que estão dentro das ações de prevenção. E o declínio da fertilidade. A gente não pode deixar de pensar que, dentro dessa transição demográfica, a gente tem um cenário onde a mulher parou de engravidar. E por que ela parou de engravidar? Porque ela não quer mais ser mãe tão cedo, ou porque ela não quer mais ter uma penca de filho como tinham os nossos antepassados, né? Então, as nossas avós, bisavós, tinham aí 10, 12 filhos, 15 filhos, 20 filhos. Hoje a mulher se permite a ter um casal, ou filho único, né? Então, hoje a gente vive esse momento, né, da opção das famílias de terem filhos únicos, né? E isso a gente observa
claramente o declínio da fertilidade, certo? Quando a gente pensa em transição epidemiológica, a gente já vê um cenário do envelhecimento da população que melhorou muito no aspecto de qualidade, onde esse idoso se permite cuidar mais, esse idoso tem mais acesso a equipamentos de saúde, permitindo assim com que ele envelheça por mais tempo. Então a gente tem aí uma transição importante da nossa pirâmide de envelhecimento, onde os nossos idosos eram o pico da pirâmide, e hoje não, a pirâmide alargou esse pico, onde nós temos os idosos vivendo por muito tempo. E tudo isso se dá por uma questão de qualidade do envelhecimento, né? Onde nós temos aí doenças crônico-degenerativas ou as nossas doenças crônicos não transmissíveis, né, como hipertensão e diabetes, dentro do cenário da atenção básica, e agora eu posso falar com vocês com essa terminologia porque você já tem propriedade para entendimento, lá dentro das unidades básicas ou dos programas de saúde da família, a gente já tem uma população sendo melhor assistida no tratamento dessas doenças crônico-degenerativas. Então, a partir do momento que eu tenho essa possibilidade de tratar melhor, eu tenho uma transição epidemiológica diferente, né? Onde eu tenho menos pacientes tendo problemas por doenças crônico-degenerativas. Então, eu posso ter um paciente diabético, né? Mas eu não tenho um diabético cego, eu não tenho um diabético renal, eu não tenho um diabético amputado. Porque eu tenho medidas de prevenção e promoção à saúde que impedem essa evolução epidemiológica. Entendem? Então, quando a gente fala de todas essas tecnologias, a gente fala aí também de o aumento de renda por um lado e a queda de renda por outro, porque a gente teve um aumento importante das desigualdades sociais, né? Então, a gente hoje vive um momento de muitas pessoas ricas, mas também de grande parte da população pobre e miserável e que não tem o que comer e que não tem nem água para lavar a mão nesse momento pandêmico, onde a nossa orientação é a higienização das mãos. Então, entendam aí, né, o cenário que a gente está vivendo, né? Onde essas pessoas, a gente tem um momento de reclusão, mas a gente, em contrapartida, também tem um momento um momento não só social, mas, né, no momento financeiro importante de um mundo que não pode mais sair para trabalhar e abrir o seu comércio livremente, porque a circulação de pessoas compromete muito o processo de transmissibilidade dessa pandemia. Então, a gente está falando de um momento econômico importante, né? Um momento econômico de muita restrição e de um impacto importante, principalmente na baixa renda, né? Aquelas pessoas que tinham baixa agora não tem nenhuma, né? Que são os autônomos que pegavam seus carrinhos e iam vender lanche em porta de estação de metrô, estação de trem, estação de ônibus, né? Como que tá esse movimento, né? E a gente está pedindo para as pessoas lavarem as mãos. E nas favelas não chega água, nem para lavar a mão. Então, entendam a importância num contexto de sociedade, né, que a gente está falando, né? E aí, algumas reemergências infecciosas que não deixam de acontecer ao longo dos anos, né? Então, todas essas questões, elas dizem respeito à transição epidemiológica. E quando a gente fala da população, a gente fala da demográfica, ok? Então, quando a gente pensa na demográfica, a gente pensa em aspectos históricos, né, da população, com quedas de natalidade e também de mortalidade. A gente não pode esquecer que até o movimento pandêmico nós tínhamos uma queda de mortalidade importante em relação a alguns agravos, né? Por conta de toda a tecnologia que permite um atendimento melhor à população, né? O processo de urbanização acompanhou as mudanças sociais, como a gente já comentou, onde a mulher assumiu um papel importante nessa sociedade, onde ela deixa de ficar dentro da casa lavando roupa e cozinhando e vai para o campo de trabalho, né? Aumentar a renda dessa família, inclusive, né? Só que, por outro lado, ela saiu de casa para trabalhar e os filhos ficaram em algum lugar sendo cuidados por alguém,
ou sendo cuidados por eles mesmos. Então, isso é um importante aspecto social, né? E aí que gera um impacto também na educação dessa população, porque as mães não estão mais nas casas fazendo isso. Alguém está fazendo ou ninguém. Então, acaba-se, de alguma forma, não que a mulher não tenha que sair, não é isso, mas as casas que não têm estrutura de compartilhamento de função e de responsabilidade acabaram deixando essa responsabilidade para os professores dentro das escolas, né? Então, a gente tem aí uma transição demográfica importante sobre a questão dos jovens adolescentes que chegam nas instituições de ensino hoje com uma base educacional muito ruim, né? Justamente porque não aconteceu essa base em detrimento à falta do acompanhamento de algum educador dentro da casa, né? Que não tem mais que ser rotulado a mãe, e sim a família, certo? A forte queda na fecundidade, né, que a gente já discutiu, essa mulher não quer mais ficar tendo filho, ela quer ser importante dentro de um contexto que ela encontra hoje como de realização profissional. E a gente também tem um aumento da longevidade, então o envelhecimento aumentou muito, né, o tempo de sobrevida desses idosos, né? Então, automaticamente a gente também tem uma característica de redução da mortalidade precocemente, porque a qualidade de vida melhorou, então a gente não tem mais as pessoas morrendo precocemente por doenças ou agravos a partir do momento que o acesso ao cuidado chega a essas pessoas. Mas, por outro lado, a gente também tem uma conscientização da população de uma maneira mais ampliada, onde as pessoas, de uma certa maneira, e com algumas políticas e movimentos sociais, né, não estão dirigindo mais, não diminuiu o índice de pessoas dirigindo alcoolizadas, embriagadas, drogadas, reduzindo também aí a mortalidade desse jovem, que era o grande foco dos acidentes, né, nas estradas e nas grandes rodovias. Nesse momento de pandemia, a gente tem uma redução importante desse cenário, porque a gente tem uma redução de vinculação, né, de automóveis a passeio ou mesmo de transporte de cargas. Então, a gente teve uma redução importante dentro do cenário do atendimento pré-hospitalar. E aí aqui, né, um fluxo bacana sobre transição demográfica. Então, a gente tem uma população tipicamente rural nos anos 50. Nos anos, né, nessa década a gente percebe, aí no ano 2000, perdão, uma condição de um país basicamente urbano, onde 80% da população já vive nas grandes cidades, e aí a gente tem uma redução a gente estava falando de 66% na zona rural, e hoje a gente fala de 20%, porque 80% estão nas grandes cidades, né? A gente tem aí mulheres que mudam esse perfil, né? Então, mulheres que tinham aí de 6 a 8 filhos, até mais, né? Podemos chegar aí a 20 filhos, dependendo dessa família, e passa a ter hoje no máximo de 2 a 3. Então, a redução da fecundidade é importante. E 2 e 3, a gente ainda está num patamar pensando na classe social baixa. Porque se a gente fala de classe social alta, são filhos únicos, ou no máximo casal, ou no máximo 2 filhos por família. Certo? Porque a gente ainda tem o perfil socioeconômico baixo para uma grande proliferação de filhos. Não podemos julgar, mas tem aí uma questão relacionada que alguns sociólogos falam em relação ao Bolsa Família. Então, quanto mais filho eu tenho mais direito a esse benefício, né? E algumas famílias se usufruem, né, bastante desse benefício. Isso faz com que te dê uma comodidade maior para a proliferação, né, de fertilidade, desempenho reprodutivo, não sei. É só uma reflexão, né? Nós temos aí, pensando ainda em demográfico, uma taxa de mortalidade infantil bastante reduzida, né?
onde a gente passa de 300 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos para 30 a cada 1.000 nascidos vivos, né? E a gente relaciona essa mudança epidemiológica, essa mudança demográfica às políticas públicas que a gente já discutiu, né, anteriormente. Então, as políticas públicas, elas têm um impacto importante na sobrevida, e quando a gente fala de sobrevida do recém-nascido, isso é um impacto importante, porque se a gente não priorizar a saúde desses recém-natos, a gente não tem população futura, né? Então, a partir de políticas públicas que tratem melhor, né, e que possibilitem a redução de morte de crianças por diarreia e infecção respiratória, a gente tem uma transição demográfica importante dessa geração, né? O aumento da população idosa, né? A vida média aí se elevou para 71 anos, onde a gente tinha antigamente 60, aumentou para 65, hoje a gente já fala de 71, e observa idosos até 100, 103 anos, né? E estima-se que em 2025 essa população seja 16 vezes ainda maior. Meninos, 2025 é daqui 5 anos, né? Ou até menos. Então, percebam que a gente tem uma transição demográfica do idoso importante, né? Doenças imunopreveníveis e outras infectoparasitárias também sendo disseminadas, um movimento de controle e de prevenção, né? Quando a gente pensa em transição epidemiológica, padrões de mortalidade, onde a gente tem doenças infectocontagiosas como malária, rubéola, cólera e outras tantas, já possibilitando aí um controle e um tratamento, né? E doenças crônicas não transmissíveis, que, como diabetes, câncer, hipertensão, que a gente aprendeu a conviver com elas, né? Então, como que a gente aprende a conviver? Construindo políticas de saúde que permitam que o usuário da atenção primária chegue na atenção básica por meio de unidade de saúde da família, unidade básica de saúde, e tenha acesso a atendimento médico, de enfermagem multiprofissional e consiga dispensação de medicamento para o tratamento da sua doença, né? E num contraponto de doenças infectocontagiosas, como doenças que a gente possa controlar com mecanismos sociais, a ação dos profissionais de outras áreas no controle dessas doenças todas, né? Então, a gente está falando de doenças que podem ser combatidas por um número e uma equipe de profissionais muito grande. Basta todos estarem inseridos dentro de políticas que permitam isso, né? O médico veterinário é um deles. Quando a gente pensa na amplitude de ação que esse profissional pode desenvolver no combate e na mudança da transição epidemiológica de várias ações, de vários momentos, né? Como que a gente está vivendo agora, por exemplo, né? Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra a mortalidade por diferentes tipos de doença, né? Desde 79 até 2003. Então, mortes por deficiência nutricional, olha que interessante o nosso declínio, e isso se dá por medidas de atenção primária no quesito de prevenção e promoção à saúde. Doenças infecciosas também, então, de 17% a 4%. Causas externas, como acidente, a gente observa uma evolução, né? Porque as pessoas, ao longo desses anos todos, tiveram mais acesso a veículos, né? A aquisição de veículos, então essa possibilidade ampliou o aspecto de mais carros na rua, menos conscientização das pessoas, né? Quando a gente pensa em doenças crônicas também, né, o aumento que a gente vê é importante, e se a gente fosse fazer um comparativo com o gráfico de 2020, essa porcentagem estaria muito maior, né? Quando a gente pensa em doenças crônicas, a gente pensa em câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, como a hipertensão, certo? Outras causas são aquelas que não têm tanta definição, né? Mas que são doenças que acometem, sem dúvida nenhuma, o corpo do ser humano, né? Então, a gente percebe
declínio em algumas questões e o aumento em outras tantas, né? Quando a gente pensa nesse traçado de uma transição epidemiológica, né? Então, a gente tem que pensar que as doenças crônicas não transmissíveis, elas têm fatores de riscos importantes. Então, a partir do momento que eu tenho uma atenção básica trabalhando nesse contexto, eu tenho, sem dúvida nenhuma, redução dos índices, né, de pacientes desenvolvendo essas comorbidades todas, e causas externas de morte, que foi como a gente já discutiu, né? Acidentes é uma delas, certo? Então, mortalidade proporcional segundo causas selecionadas. Então, a gente tem aqui doenças do aparelho circulatório, neoplasias, causas externas, doenças do sistema respiratório, metabólicas, né? Então, observem que em 2004, né, essa planilha do Ministério da Saúde mostrava para a gente que o que mais matava, né, mais de 30%, eram doenças do aparelho circulatório, né? Provavelmente, se a gente for ter um gráfico desse no final do ano, em relação a doenças do aparelho respiratório, nós teremos provavelmente uma inversão, ou não, né? Não sabemos. O que a gente não pode esquecer é que as outras doenças continuam existindo, a gente precisa continuar tratando dos pacientes nas outras esferas, né? A gente não deixou de ter, não ocorreu uma pausa, né, em relação às outras tratativas todas de doença, muito pelo contrário. A gente precisa tratar essas doenças crônicas para elas não permitirem que o nosso paciente fique suscetível a outras tantas, né? E aí agora a gente vai discutir um pouquinho alguns conceitos que talvez vocês já tenham tido essa discussão, né, com a professora Hanna ou em outros momentos do curso de vocês, mas só para a gente dar sequência à nossa discussão dentro de um contexto de epidemiologia. Então, quando a gente fala de surto, ele acontece em algum momento inesperado, né, de uma determinada doença em uma região muito específica, né, como por exemplo num bairro. Então, o bairro X, né, está com surto de dengue nesse momento, certo? Isso é um surto. Eu tenho uma região fechada, eu tenho uma região delimitada, certo? Quando a gente pensa em epidemia, ela só vai acontecer quando a gente já identificou alguns surtos. Então, um conjunto de surtos, né, pensando numa questão municipal, é aquela que vai acontecer em diversos bairros. Então, eu tinha um bairro ali com um surto, de repente eu tenho outro aqui, outro aqui, outro aqui, eu tenho um movimento epidêmico, né, onde tenho vários bairros apresentando aquela doença, né? Ou eu posso também ter em nível estadual, quando eu tenho diversas cidades apresentando aquela doença, certo? Então, um exemplo disso é que em fevereiro deste ano, 20 cidades haviam decretado epidemia de dengue dentro do estado de São Paulo. Então, percebam, eu posso ter uma epidemia municipal, eu posso ter uma epidemia estadual, ok? Mas, quando isso não chega nessa proporção, eu tenho surtos em determinados bairros do meu município, por exemplo, ok? Quando a gente fala em endemia, ela não está relacionada especificamente a uma questão quantitativa, né? É uma doença que se manifesta com frequência e somente em uma determinada região, ou tem uma causa focal, por exemplo, a febre amarela, né? É considerada uma doença endêmica na região norte do Brasil. E a endemia, ela não fala em quantidade de pessoas acometidas, ela fala de uma característica regional. Este cenário teve uma mudança importante quando a gente teve a febre amarela acometendo outras regiões do país por todo aquele movimento epidêmico que aconteceu, né? Então, a febre amarela deixou de ser uma doença, não deixou, perdão, de ser endêmica da região norte, mas também acometeu outras regiões, né, como a região sudeste. Então, entendo que quando a gente fala que uma certa doença ela é endêmica, porque a história natural dessa doença e todo o contexto epidemiológico dela é direcionado a uma região específica, né? Mas nada impede
que ela acometa outras regiões também. Mas febre amarela não deixou de ser uma doença endêmica da região norte, certo? E aí a gente tem o movimento pandêmico, né, que a pandemia já é uma escala de gravidade muito maior, porque é o pior dos cenários quando a gente pensa num cenário epidemiológico, né? Ela acontece quando essa epidemia ela se estende a nível mundial e se espalha por diversas regiões do nosso planeta, né? Em 2009 a gente teve o H1N1, né, acometendo aí passou de uma epidemia para uma pandemia. E agora, infelizmente, em 2020, em 11 de março, foi decretada a pandemia por Covid-19, né? Que é uma pandemia que já acomete o mundo todo com índices de mortalidade absurdos, né? Nunca vistos na nossa história. Então, para vocês entenderem, esse gráfico ele é bem bonitinho para mostrar para vocês a diferença de uma endemia para uma epidemia, né? A endemia se mantém porque é original daquela região. Epidemia não. Epidemia a gente tem aqui um platô, de repente tem um pico, que é o surto, né? E aí esse surto baixa, mas a gente continua um movimento epidêmico, né? Que claramente é a dengue, né, gente? Então, nós temos aqui a dengue, ela não deixa de existir, mas ela tem o seu surto em momentos de grande quantidade de chuva, mas ela se mantém depois, né? Porque as pessoas não têm a conscientização de como tratar a sua casa e os seus acumuladores de água para que virem meios de proliferação, né, do agente causal da dengue. Muito bem. Dito tudo isto, nós vamos falar um pouquinho sobre organização assistencial de um plano de contingência, né? E quando a gente fala de plano de contingência, gente, é importante a gente entender qual é a nossa responsabilidade dentro desse contexto, né? Então, por que os planos de contingência são importantes? Para a gente evitar que movimentos epidêmicos e pandêmicos se alastrem por toda a região. Porque a gente tem que pensar como gestor, né, e como profissional de saúde, a gente é gestor do território que a gente cuida, a gente tem que pensar que em qualquer esfera de doença contagiosa, mesmo no cenário de vocês, pensando no contexto do animal, se nós não tivermos planos de contingência para impedir que rebanhos, né, que grupos de animais sejam contaminados, a gente tem a eliminação total daquela espécie, né? Então é importante que o gestor ele junte, agregue profissionais de diversas áreas de atuação para entender cenários epidêmicos e pensar em planos que consigam ter efetividade na sua ação, para que a gente tenha resultado positivo, né? Então, a primeira coisa que deve se fazer é dimensionamento da situação epidêmica, né? Qual é a situação? Né? Qual é a velocidade de acometimento da população, seja animal ou humana, por esse agente aqui, né? Então, para que a gente faça isso, é necessário que a gente conheça a história natural da doença que a gente está falando. A partir do momento que eu sei como essa doença se comporta na sociedade, eu vou fazer dimensionamento dessa situação, né? Então, exemplo, gente, em 2008, para dengue, né? Por exemplo, podem ser trabalhados 3 diferentes cenários, baseados em parâmetros epidemiológicos clássicos, né? Então, a gente pode ter de baixa incidência, menos de 100 casos por 100 mil habitantes, média entre 100 e 300 e alta acima de 300 casos por 100 mil habitantes, né? Essa foi uma publicação em 2008. Então, entendam, eu preciso saber isso para entender qual é o dimensionamento que está acometendo a minha população, certo? Na sequência, a gente vai identificar qual é a nossa capacidade operacional em termos de recursos humanos e insumos, dentro das unidades assistenciais e nos diversos níveis de atenção. E vocês já entendem tudo isso hoje, né? Se é em nível primário, secundário e terciário. Então, se eu penso em dengue, qual é o meu foco? O nível primário. Quando o meu paciente adoece, eu vou para o nível secundário,
né? Quando eu penso em corona, qual é o meu nível, né? Qual que é? De prevenção. Primário, conscientizar as pessoas a não sair de casa. Muito bem. A partir do momento que eu tenho um paciente com suspeita de, é secundário e terciário. Certo? Então, meninos, entendam a importância da gente entender e conhecer todo esse, não só a história natural da doença, mas também como a minha capacidade de equipe, para eu saber como que eu vou trabalhar dentro desse plano de contingência, certo? Então, na sequência, depois de identificar minha capacidade operacional, eu vou ver qual é a minha necessidade de ampliação. E aí eu tenho que ir atrás de recurso para isso, né? Então, compartilhando com vocês a nossa experiência de plano de contingência, plano de atendimento, né? Que não deixa de ser um plano de contingência dentro do hospital. Então, nós tivemos que, primeiro, entender qual era o recurso que a gente precisava, tanto de insumo quanto de humano, para ampliação dos leitos para atender os pacientes COVID, né? A partir desse momento, a gente está em processo de ampliação desses recursos humanos, então estamos atrás de profissionais que possam trabalhar nesse momento e também atrás de insumos para poder fortalecer os nossos suprimentos, para que a gente não deixe de ter material para ofertar para a nossa equipe no momento de trabalho. Mesmo sabendo que isso é um movimento mundial, né, que a gente tem falta de EPI em todo o mundo, mas a gente precisa ter um plano B e C, né, de trabalho. E a gente precisa entender essa capacidade operacional em diversos cenários que eu tenho, tanto de média quanto de alta complexidade, né? E também de alta incidência, porque hoje eu tenho um pronto atendimento que consegui atender X pacientes a cada 24 horas e esse X vai aumentar no movimento pandêmico como a gente está agora. Então, eu tenho que ter estrutura para aumentar tanto em quantidade quanto em qualidade esses pacientes, né? Porque a partir desse momento eu tenho que treinar a minha equipe, capacitar a minha equipe no atendimento desses pacientes, tanto para o autocuidado quanto para o cuidado ao paciente, certo? E estimativa de custo, né, gente? Porque dinheiro não brota, né? Brota problema, dinheiro não brota. Então, qual é o orçamento que eu tenho e qual é o orçamento que eu preciso, que eu prevejo para conseguir fazer o atendimento dentro de cada cenário que eu estou me propondo, certo? Então, é importante a gente utilizar números, né, para a gente conseguir estabelecer a situação epidemiológica dos municípios, né? Então, a taxa de incidência, a gente sempre vai fazer com o número de casos novos de determinado agravo, né? Sob o total de população no mesmo local e período. E a gente divide isso e multiplica por 100 mil habitantes, certo? Então, esse é o cálculo que a gente faz e com certeza vocês já exercitaram isso com a professora Hanna, é só para a gente colocar este valor como importante, essa taxa de incidência como importante para a gente determinar justamente qual é a amplitude do nosso plano de contingência, porque para a gente ter essa noção de amplitude, eu tenho que saber o meu número de população acometida. E para a gente ver a dimensão, eu tenho que verificar, comparar com o meu número de população. Então, se a gente faz isso a cada 100 mil habitantes, né, a gente consegue ter aí uma proporção de pacientes acometidos em relação a determinada doença, certo? Aqui eu compartilho com vocês o boletim epidemiológico, que a gente trabalha muito baseado nos boletins que a vigilância epidemiológica do município libera para a gente. Então, essa ela liberou semana passada, né, no dia da nossa aula da semana passada, em relação ao coronavírus, né? Então, eles emitem esses boletins para os serviços de saúde, falando um pouquinho sobre como está o cenário atual, né? Lembrando, meninos, que nesse momento que a gente não tem condições de diagnosticar todos os casos suspeitos, porque nós não temos teste rápido no país, os dados que a gente tem sendo publicados por boletins são subnotificações, né? São dados subnotificados, porque
Muitos pacientes estão desenvolvendo, estão tratando, estão, graças a Deus, se curando sem ter feito exame. Porque a gente não tem exame para todo mundo. Numa escassez de material diante de um movimento pandêmico, a gente recruta o maior número de material que a gente tem para os casos graves, certo? Então, aqui nesse mesmo boletim, a gente teve a divulgação de dados tabulados até dia 6 de abril, né, de casos tanto autóctones quanto importados de dengue, chikungunya, zika e febre amarela, tá? Agora em 2020. Então, febre amarela, nós temos nenhum caso, né? 2 notificados, mas não foi confirmado, então já foi descartado, né? Nós temos para dengue 5.763, ok? Casos notificados. E nós temos confirmados em investigação 90, descartados 4.500, então nós temos uma base de 1.300 casos confirmados com um óbito. Chikungunya, 14 notificados, né? 5 descartados. Então nós tivemos 9, né? 8 confirmados e uma investigação, mas graças a Deus nenhum óbito. Zika, 8 notificados, em investigação 7, descartado 1. Ok? E nenhum óbito por isso. Então, semanalmente, nós temos boletins epidemiológicos que trazem um retrato para a gente da tabulação, né, do número de notificações, do tipo de caso que se é importado, se é nosso, quantos estão em investigação, quantos foram descartados ou quantos evoluíram a óbito. Ok? Então, meninos, basicamente a nossa aula tinha essa proposta, né, de discutir um pouquinho o movimento em relação à transição demográfica, transição epidemiológica, a importância de vocês terem esses conceitos clareados, né, tanto em relação à epidemia, pandemia, endemia e surtos, né, e o nosso papel diante de tudo isso, né. Eu tive uma grata surpresa nos últimos dias de profissionais médicos veterinários se disponibilizarem a estar ajudando e querendo saber como podem fazer parte da equipe, né, desse momento para ajudar nesse movimento tão importante que está sendo, né, o cuidado não só com os profissionais que estão na linha de frente, mas também com os pacientes. E a gente não pode se esquecer em momento nenhum, né, de todos os personagens dessa história, né, gente? Dos familiares, dos pacientes, dos profissionais, de todo mundo, né, de todas essas pessoas. E a importância da gente entender o valor de cada um, o momento de cada um. Essa semana em treinamento a gente se deparou com um grupo de profissionais bastante temeroso em relação ao risco, né, de se atender esse público de pacientes com coronavírus. Então, eu de verdade não achei que eu fosse viver para ver esse movimento, né, de um movimento pandêmico tão grande e a equipe de saúde temerosa em relação ao próprio cuidado e à própria saúde dos seus familiares, né? Então, a gente está tendo que ter um trabalho muito grande em relação a esses profissionais, de muito respeito e de muito preocupação em relação à qualidade do atendimento que eles vão, como eles estarão para ofertar atendimento para os pacientes, né? Enfim. Então, fica aí mais uma vez o meu pedido para que vocês, como profissionais de saúde, sejam disseminadores de informações corretas e de comportamento correto, né? Então, na medida do possível, em relação ao trabalho que cada um exerce, né? Fiquem nas suas residências, oriente as pessoas em relação a todo o cuidado, porque o excesso de cuidado ele é importante nesse momento, né? Quanto mais a gente conseguir cuidar dos nossos, melhor, né? E vamos deixar para as pessoas, para as equipes de saúde cuidarem daquelas pessoas que realmente precisam, que a gente não aumente essa demanda
por irresponsabilidade social, né? Para a gente não precisar falar que não tem leito mais para atender todo mundo, ok? Fiquem com Deus e um beijo grande, meninos.